Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa meditação está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. Irmãos, aqui desde o primeiro capítulo, ele vai nos contar a história de Davi com Batseba. Porém, no início aqui, o Senhor, ele envia Natã a Davi para contar uma história para Davi. E ele contou a seguinte história. Havia 2 homens, um pobre que não tinha quase nada, tinha bem pouco mesmo, irmãos. Ele era bem humilde, bem pobre, tinha o básico do básico para sobreviver. E havia outro homem muito rico, com muitas mulheres, muita riqueza, muito gado, muita coisa. Porém, o homem rico foi lá e pegou uma cordeira do homem pobre. E aí, Natanael pergunta para Davi qual atitude ele deveria tomar. E Davi logo falou, tem que matar esse rico, né? Porque ele já tem tantas riquezas e ainda quer o pouco do que o pobre tem. Porém, Natã falou com ele que esse rico era o próprio Davi. Por quê, irmãos? Porque, como nós já sabemos a história de Davi aqui com o adultério dele, com a Batseba, né? Davi tinha tantas mulheres, tantas concubinas, tanta riqueza, tantas coisas, e ele quis, irmãos, a mulher do próximo. Enquanto aquele soldado ali estava na guerra, guerreando, Davi estava cobiçando a mulher dele. E aí, irmãos, Davi fez isso em oculto, né? Em oculto para ele, porque para Deus nada fica oculto, irmãos. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente fala assim, ninguém tá vendo, né? Mas sim, irmãos, ninguém tá vendo, porém Deus tá vendo. Então, que nós possamos ser vigiantes mesmo do que a gente faz, né? Porque nós não devemos fazer nada para o homem, e sim para o Senhor. É Deus que é dono de todas as coisas, é o Senhor que conhece o nosso coração. E aí, no capítulo 12, quando ele fala isso, que é o nosso capítulo-chave, que ele... porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio em todo Israel, porque teve consequências nos atos de Davi. Aqui, Deus falou que ia entregar 2 mulheres de Davi para outros homens se deitar com elas, que Davi fez em oculto com Batseba. Porém, aqui não ia ser em oculto, ia ser para todo mundo ver. E outra consequência grave também que teve, irmãos, foi a morte daquele filho ali de Batseba, do adultério, né? Porque teve o adultério. E tudo que a gente faz errado, irmãos, mais cedo ou mais tarde vai ter consequências. Então, que nós pensamos nas consequências, nos nossos atos, para que possamos ter consequências boas das sementes que estamos plantando, né? Que sejam sementes boas. E aí Davi, ele perante aquela atitude ali que ele fez, ele viu que ele errou. Ele jejuou, ele orou, pediu perdão para Deus, mas Deus falou, não vou tirar a sua vida, mas vai ter consequência. E a consequência, irmão, foi pesada. Foi a morte daquele filho ali, né? Dos 2. Então fica essa palavra aí para os irmãos, que Jesus abençoe a vida de cada um.